Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, tudo bom? Grande alegria poder estar aqui novamente com você. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre tua vida, é a minha oração neste dia, em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia, obrigado pelo prazer de ter você aqui com a gente. Sempre com grande valor a sua palavra, a sua interação, você que está o tempo todo agindo, compartilhando essa informação, esse material, esse devocional. Deus te abençoe. Você que manda um recado, obrigado também. A sua sintonia pela 96.3, pela admossoró.com.br. Gente, obrigado a todos que têm sido edificados com essa palavra, que é a palavra de Deus, tá bom? Nós estamos dando continuidade àquele nosso estudo sobre lições do deserto. Estamos no personagem de Moisés, estamos aprendendo um pouco com ele, tá? E agora chegamos em Êxodo, capítulo 4. Vem comigo, Êxodo, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: o que tens na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então disse mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou do peito, e eis que se tornara como sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se isso acontecer, e se acontecer que ainda não creiam em esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira contra Moisés e disse: não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi-se Moisés e voltou a Jetro, seu sogro, e disse: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, a Jetro a Moisés: vai em paz. Eita, que texto, hein? Olha que eu nem terminei esse texto. Ele ainda está aqui em pleno desenvolvimento, mas eu dei uma parada aqui para você aprender e meditar comigo sobre algumas lições que dá para extrair dessa narrativa histórica tão poderosa. Deus tinha aparecido de uma maneira muito forte para Moisés, você lembra disso? Falamos nisso no último encontro. A forma poderosa, milagrosa, de sinais e maravilhas que Deus tinha feito com Moisés. Ao aparecer para ele numa sarça ardente, chamar a atenção dele, ele foi ouvir o que é que Deus tinha para dizer, e na hora que Deus conversou com ele, Deus entregou uma missão para ele. E a missão era ele anunciar ao povo de Israel que Deus estava livrando eles da escravidão do Egito. Essa foi a grande mensagem. E para que isso acontecesse, Moisés ficou em dúvida. Ele ficou receoso.
se porventura as pessoas iam acreditar nele. Será que as pessoas vão crer no que eu estou dizendo? Será que elas vão achar que realmente, depois de 40 anos que eu andei sumido aqui por essas áreas, vocês lembram que ele fugiu? Ele fugiu depois do assassinato lá do egípcio. Ele saiu fora, passou 40 anos no deserto, casou lá, teve filhos, família e tudo mais. E agora aparece uma sarça no meio do nada e diz que no meio dessa sarça acontece algo milagroso e convoca ele para uma missão. E agora ele se vê diante de uma missão e diz, e agora, o que é que eu vou fazer? Essa sensação que nós temos às vezes, que Deus nos convoca para coisas que nós não temos capacidade de fazer, é muito comum. É mais comum do que você imagina. É muito comum nós nos sentirmos incapazes ou não estarmos no nível daquela missão que nos foi entregue para ser realizada. E não é à toa que é exatamente por isso que Deus capacita aquele que não tem capacidade. É exatamente por isso que Deus olha para nós e nos dá a palavra, nos dá a habilidade, nos ajuda no desenvolvimento de uma competência, de algo que nós não aprendemos a fazer ainda. E no processo de obediência à voz de Deus, você percebe claramente que Deus vai te capacitando, Ele vai te munindo. Existem muitas situações em que você pode se sentir assim. Isso é muito humano, isso é muito natural de acontecer diante das nossas limitações. Mas aí é que vem o sobrenatural de Deus. É aí que vem o transcendental, aquilo que foge do aspecto horizontal, aquilo que foge da rotina do dia a dia. É a ação sobrenatural, milagrosa de Deus intervindo em realidades que nós não enxergamos saídas ou não vemos perspectivas. Aqui, Deus estava convocando Moisés, Moisés estava apresentando para Deus suas desculpas. E em cada desculpa, Deus foi mostrando como é que ele ia agir. Moisés disse, olha, eu vou chegar lá, esse pessoal não vai acreditar em mim não. Os meus irmãos de Israel não vão acreditar em mim. E Deus disse, não, mas eles vão acreditar. Você vai dizer que eu te mandei, o eu sou te enviou e você vai fazer o sinal. Aí você vai transformar esta cobra numa vara, essa vara numa cobra e essa sua mão, ela vai se tornar leprosa, depois ela volta a não ser leprosa. Todos esses sinais são sinais de poder de Deus. São sinais da ação milagrosa de Deus. São sinais que fogem de uma lógica ou de um racionalismo humano. São coisas que você vê claramente que há uma operação do sobrenatural. E eu vou te dizer uma coisa, o homem, o ser humano, o indivíduo, ele tem medo do sobrenatural. O sobrenatural causa medo. Aquilo que ele não pode entender ou não pode explicar, aquilo que ele não consegue observar e estabelecer uma metodologia, aquilo que ele não consegue cientificamente elaborar, traz no ser humano um medo, um receio pelo desconhecido, pelas forças que ali operam, pela maneira como aquilo se concretiza. Tudo aquilo causa muita insegurança. O medo do sobrenatural persegue a natureza do ser humano. O indivíduo, na sua humanidade, ele enxerga o sobrenatural com muitas interrogações ou com muito pé atrás. Outros acabam caminhando no sobrenatural no meio das crendices, das superstições, elaboram conceitos abstratos fruto dessa ideia de crendices e superstições. Essas duas atitudes são equivocadas. O sobrenatural, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, é exatamente a intervenção de Deus naquilo que é natural, naquilo que é comum, naquilo que faz parte do dia a dia das pessoas, naquilo que é da nossa competência chegar até determinado ponto e daquele ponto em diante você não se garante mais, você não se coordena mais, você não controla mais, mas Deus controla. Mas Deus está na soberania disso. Deus está exatamente na soberania desses processos. O sobrenatural de Deus é extremamente forte na demonstração do seu poderio. O sobrenatural de Deus denuncia o poder de Deus. E essa foi a intenção de Deus quando fez com que Moisés observasse que ele tinha elementos ali ao alcance dele para poder mostrar
o quão poderoso é o nosso Deus. Gente, esses mesmos elementos estão à sua disposição. O nosso Deus não mudou. Aleluia. Nosso Deus não mudou. Esta capacidade de Deus de mostrar o sobrenatural dele, aquilo que ele faz acima do comum, acima do mediano, acima do que a sua mente consegue processar, acima do que a sua realidade consegue ler, acima da sua perspectiva pessoal, é muito forte o poder de Deus. Por isso ele pode curar, por isso ele pode restaurar, por isso ele pode abrir portas, por isso ele pode trazer à existência o que não existe, porque essa atitude dele faz parte do seu poder criativo. Deus tem poder de criar, ele é o criador de todas as coisas. Ele pode fazer mudança de matéria, ele pode fazer transformações que eu e você não podemos fazer, mas Deus pode. Aqui, Moisés experimentou com muita clareza. Moisés teve uma demonstração clara que quando ele fosse falar com o povo de Israel, ele mostrasse para esse povo a ação poderosa de Deus, o poder de Deus. É a mesma coisa que eu digo para você hoje. Hoje não é diferente. O apóstolo Paulo dizia para os irmãos: irmãos, eu não vim para vocês com demonstração de muita sabedoria, mas eu vim para vocês com demonstração do poder de Deus. Porque de fato, quando os sinais seguem aqueles que creem, eles se transformam em ferramentas de demonstração do poder de Deus. Os dons espirituais, a manifestação de milagres, a ação de cura, de libertação, a ação de milagres criativos de Deus, todas essas operações transcendentais que ultrapassam o natural humano, são a demonstração do poder de Deus, uma vez que invocamos e clamamos pelo nome de Jesus e pelo poder que há no nome do Senhor. A Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, ele tem a capacidade também de agir de maneira milagrosa. Há também na ação do poder do inimigo das nossas vidas de promover o engano, também promovendo curas, também promovendo milagres. Mas há uma diferença na ação do poder de Deus e na ação do poder do diabo. O poder de Satanás é para oprimir as pessoas. O poder de Satanás é para acorrentar as pessoas. O poder de Satanás é para cegar as pessoas. O poder de Deus é para libertá-las. Aleluia! O poder de Deus é para quebrar o jugo, quebrar a corrente, quebrar a prisão, a angústia da alma, a aflição do espírito, a falta de salvação, de perspectiva, aquilo que atrai sobre você todo tipo de mazela. O poder de Deus veio exatamente para te ajudar. Enquanto que o poder do inimigo, toda a benesse que pretensamente, entre aspas, oferece, é exatamente para te afundar cada vez mais, é para te destruir, é para acabar com você. Mas o poder de Deus não, é para te dar vida, é para te trazer a força que você precisa, é para ministrar sobre tua vida aquilo que você precisa para ter plenitude e equilíbrio nas coisas que você caminha. Nós vemos aqui Moisés experimentando o poder de Deus para ser usado como ferramenta de geração de fé para a libertação do povo de Israel. Que teu dia hoje seja um dia, em nome de Jesus, que o teu coração se encha de fé, confie no poder de Deus, clame pelo poder de Deus. O poder de Deus não mudou, ele liberta, cura, salva, transforma, porque esse é o nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste dia clamamos pelo teu poder, Senhor. Exaltamos a pessoa que tu és e reconhecemos as obras de tuas mãos. Tu tens poder para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. E te pedimos, chega agora com providência em cada casa, em cada família, em cada trabalho, com a tua poderosa mão. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, por hoje é só. Eu continuo. Eu vou continuar no mesmo texto. Eu vou falar sobre as desculpas que Moisés usou, tá bom? Porque hoje só deu para te mostrar a utilização do poder de Deus como uma ferramenta poderosa para gerar fé, para nos fazer crer e a partir daí trazer a libertação. Próximo encontro eu vou falar com vocês sobre as desculpas que Moisés usou nesse texto. E quem sabe você não está usando essas desculpas também. Vamos acompanhar, tá bem? Deus te abençoe, um grande abraço, Pai do Senhor Jesus.